Boa noite. Hoje, 4 de maio de 2011, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Aproveitando que ontem foi o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, o tema do Jurídico News de hoje é liberdade de imprensa. E para falar sobre o tema, temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o Dr. Sérgio de Azevedo Redó. O Dr. Sérgio de Azevedo Redó é advogado, é jornalista, é administrador de empresa e é também o presidente da Associação Paulista de Imprensa. E também é presidente da Comissão de Estudos da Lei de Imprensa da OAB de São Paulo. Boa noite, doutor Sérgio, como vai? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma satisfação, doutor Risseto, estar aqui. Muito obrigado. É importante, eu estou vendo aí a estrutura que vocês mantêm aqui na Just TV. Enfim, os internautas estão sendo, na verdade, beneficiados com toda essa imagem, né, e esse show de tecnologia aqui. Parabéns. Muito obrigado. E sobre o tema de hoje, produção, o nosso radar jurídico. Nos últimos 8 anos, os brasileiros conheceram a tentação autoritária do governo do PT. Perseguição a jornalistas, ameaças a empresas de comunicação, tentativas de controlar a imprensa. Os brasileiros se encontraram um fantasma da censura. Eu acho que o Brasil vem sendo ameaçado nos seus fundamentos democráticos. Eu acho que o governo que está aí, esse governo, ele é um governo autoritário. O jornalista norte-americano Larry Hotter tem seu visto cancelado e é banido do país por causa de uma reportagem publicada no New York Times. Foi a segunda vez que isso aconteceu na história do Brasil. Com a péssima repercussão na opinião pública nacional e internacional, o governo voltou atrás em sua decisão. O governo do PT propõe a criação do Conselho Federal de Jornalismo para fiscalizar e punir jornalistas e empresas de comunicação. Em 15 de dezembro de 2004, a Câmara dos Deputados arquivou o projeto, mas ele continua vivo, agora no plano de governo de Dilma Rousseff. Boris Casoy, âncora do Jornal da Record, é mais uma vítima da censura e da perseguição política do governo do PT. Após pressões do partido, Boris Casoy é demitido. Como se não bastasse tentar calar jornalistas e impor sua ética ditatorial com um conselho, o PT impôs a mordaça também a seus filiados. Esse ano a gente começou o CQC com censura, né? Nós tivemos uma matéria de 22 minutos censurada. Com o arquivamento do Conselho Federal de Jornalismo, o governo encontrou uma brecha para exercer seu autoritarismo no Plano Nacional de Direitos Humanos. O novo texto cria critérios de acompanhamento editorial e um ranking de veículos de comunicação, além do controle de programação de rádio e TV. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Então a gente falou de ditadura, hoje a gente vive um período bastante perigoso, porque os caras que lutaram contra a ditadura estão começando a se mostrar uns mega ditadores. Doutor Sérgio Redó, você que é advogado e jornalista, pode nos responder se é realmente necessário a implantação de um sistema semelhante ao governo venezuelano aqui no Brasil? A legislação não é suficientemente boa para reprimir eventuais excessos da mídia? Quais os efeitos dessa censura num Estado democrático de direito? Veja só, doutor Risseto, eu vi, inclusive, atentamente esse vídeo e eu tenho o seguinte
externar. Primeiro, eu não acho que nós vivemos em nenhum episódio marcante de censura. Nós temos o mais importante deles todos, que é atribuído ao Poder Judiciário. E não é o governo do PT, e nem muito menos a administração do ex-presidente Lula, nem da atual presidente Dilma Rousseff. Nós temos em Brasília, o Tribunal Regional Federal impediu, está até hoje, há mais de 645 dias, o Estado de São Paulo impedido, censurado de publicar uma matéria referente a uma investigação da Polícia Federal, chamada Boi Barrica, que era, na verdade, um processo de investigação da Polícia Federal envolvendo o filho do presidente do Congresso Nacional, o senador José Sarney, através do seu filho Fernando Sarney. Então, veja, eu não vejo muito esse paralelo. O que realmente nos deixa extremamente, não é, ressentidos é qualquer tipo de censura, venha ela por parte de órgãos públicos, venha ela por parte do Poder Judiciário, ou mesmo de qualquer segmento da sociedade. Nós não podemos, em hipótese alguma, admitir a censura, ainda que nós não concordemos com o que um jornalista fale ou publique, nós temos que dar total direito para que ele possa exercer com liberdade a sua expressão. Agora, seu direito de expressão e de informação. Doutor Sérgio, veja bem, o vídeo mostra situações em que repórteres, jornalistas, que falavam sobre situações que envolviam o Partido dos Trabalhadores e essas notícias desagradavam ao partido, começou-se a perseguir jornalistas para que eles fossem demitidos dos seus órgãos de imprensa. Citou aí o caso do Boris Casoy, do Alexandre Garcia e muitos outros. O doutor está citando aqui um exemplo do Poder Judiciário, que teve que enfrentar uma situação que foi lhe colocada para ser decidida frente ao que existe legislação. Eu gostaria de aproveitar e mencionar aqui o que estabelece o artigo 20 do Código Civil Brasileiro. Estabelece o Código Civil, em seu artigo 20, o seguinte, abre aspas, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão de palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. E no seu parágrafo único diz o seguinte, em se tratando de morto ou ausente, as partes legítimas para requerer essa proteção são o cônjuge, os ascendentes e os descendentes, ponto, fecha aspas. Bom, o doutor citou uma situação de que foi proibida a menção do filho de uma personalidade num episódio envolvendo um órgão de imprensa paulista. Eu pergunto, o que era importante nessa matéria? A notícia, a investigação, o fato... Ou o nome ou a pessoa que estava envolvida naquela matéria? Isso que você está falando, doutor Rissetto, é tão importante, e nós esclarecermos a opinião pública, e principalmente dos internautas que estão agora sintonizados ao vivo na Just TV, é exatamente o seguinte. Hoje, vivemos na mais absoluta e plena liberdade de expressão, direito de informação e de comunicação. Agora ocorrem fatos isolados, que, na verdade, merecem, sim, serem discutidos, serem repudiados, porque qualquer tipo de violação do direito de expressão, da comunicação ou da informação é altamente nefasto à sociedade democrática, ao Estado democrático de direito. Agora, mais do que isso, que eu gostaria de dizer, quando faz uma similitude sobre a questão do Brasil e da Venezuela, ora, com todo o respeito, nós não podemos comparar o Brasil com a Venezuela, nós temos que comparar o Brasil com os Estados Unidos, com o Japão, com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha, que são países altamente industrializados, altamente modernizados e gozando... Doutor, se me permite, a comparação que fez o vídeo do Radar Não, eu entendi. Não foi entre os governos, entre o Brasil e... Não, eu entendi, e a potencialidade. Não, mas foi a questão... em relação à censura que o governo atual brasileiro faz em relação à imprensa. Quer ver uma coisa? Muito semelhante ao que acontece na Doutor Venezuela. Rissetto, essa comparação. nós temos agora, o nosso vizinho aqui é a Argentina, não é?
A Cristina Kirchner, ela inclusive censurou o Clarim, que é um dos mais importantes veículos de comunicação do mundo. Um jornal de valorosa contribuição em todo o processo de redemocratização. No processo em que houve a ditadura na Argentina, o Clarim manteve-se independente, lutou, teve problemas terríveis com patrocinadores, com todo o sistema, não é, de logística para, inclusive, adquirir papel para o jornal. Enfim, tiveram inúmeros problemas, superaram tudo e venceram. Agora, ocorre que, especificamente na Venezuela, nós temos lá o ditador Hugo Chávez, e que, no fundo, particularmente, eu acho que não tem nada a ver com o Brasil. Aliás, até é vexatório comparar a Venezuela com o Brasil. Eu, particularmente, não vejo o menor sentido. A comparação não é de países, hein? Não, Esse eu estilo entendo. de governo, estilo de censura Veja, em relação à imprensa. respeitando enormemente os venezuelanos, que, aliás, até, diga-se de passagem, tem lá uma mulher que está desafiando uma candidata a presidente da República, todo esse sistema, e uma mulher muito preparada, e quiçá, se realmente for a vontade do povo venezuelano, que ela venha ganhar as eleições. Mas o que eu acho é o seguinte, fundamentalmente, nós precisamos lutar, sim, sempre, para que haja o equilíbrio de todo o relacionamento em questão do direito de expressão, do direito de comunicação, do direito de informação e, principalmente, fazer com que o cidadão médio, o cidadão, enfim, humilde, tenha informação, Sim. possa participar desse processo. E nós aqui vivemos isso. Nós temos a cada 4 anos eleições, nós temos um processo de comunicação totalmente aberto. Agora, o que nós temos que encarar, isto sim, é o monopólio da comunicação. Não existe censura pior do que o monopólio. E nós vivemos no Brasil o monopólio. Agora, eu também sou democrata e capitalista. Então eu acho o seguinte, não há nenhum meio de quebrar esse monopólio, senão através do Congresso Nacional, através de estabelecer um critério, isto sim, de um marco regulatório para o Brasil. E o marco regulatório não diz absolutamente nada sobre a questão do cerceamento e da liberdade de imprensa. Isto sim, sobre a questão da dignidade humana. Porque se nós tivermos... Veja, eu, inclusive, vou ser muito franco, eu durante muito tempo fui favorável à pena de morte. Mas até que comecei a estudar profundamente essa questão, primeiro, em todos os lugares que ela existe, ela não funciona, nos Estados Unidos principalmente, e o que é pior, e ela sempre, se viesse para o Brasil, iria matar pobre, ia matar gente que não tem estrutura, que não pode contratar bons advogados, e simplesmente atingir a camada mais necessitada da sociedade. Então, eu acabei por definitivamente esquecer, não é, o meu entendimento de aprovação da pena de morte. Agora, e não foi só por causa disso. Mas, doutor, se fosse só essa questão, me permita só para concluir. É muito importante o seguinte, o que eu imaginei é o seguinte, já imaginou você condenar e executar um cidadão livre e que não esteja comprometido com aquele problema e que, na verdade, seja inocente? Aí não tem, na verdade, nenhum resquício de direito ou de liberdade ou de possibilidade de recuperar esse erro que foi cometido contra essa pessoa. E aí é que eu falo a respeito da imprensa, que nós temos que, na verdade, dar todo o direito de que o jornalista, o profissional de comunicação, aqui, veja, a Just TV, quer dizer, se eu começar a falar um monte de coisa criticando as pessoas, o que ocorre? Essa pessoa que se sentiu ofendida, recorra ao Poder Judiciário, recorra à Justiça. Agora, há necessidade de ter um amparo. Hoje nós não temos mais o direito de resposta. Acabou o direito de resposta. O direito de resposta fica circunscrito à opinião e ao entendimento dos juízes, dos magistrados. Não que eu nos considere, aliás, os magistrados são a grande figura do esteio da sociedade, à medida que dão o poder e a correspondente jurisdição ao jurisdicionado, ao cidadão necessitado. Doutor Sérgio, essa é a questão nevrálgica do nosso tema sobre liberdade de imprensa. Exato. Que o doutor está enfocando a questão do Poder Judiciário. Na nossa Constituição, na Constituição Federal brasileira, existem 2 institutos que são protegidos. O direito à imagem, sim, e o direito à informação. Sim. Um é o direito privado e outro é o interesse público. Sim. Né? É óbvio que no conflito de 2 interesses, entre o privado e o público, prevalece o coletivo. Prevalece o coletivo, prevalece o interesse público. No caso do direito à informação e o direito à imagem,
havendo esse conflito, deveria prevalecer o interesse público. Acontece que nessa questão mencionada pelo exemplo dado aqui pelo próprio Dr. Sérgio Redó, data vênia, com todo respeito, eu não entendo que há conflito. O direito de informação ele pode ser dado, sem que necessariamente fira o direito individual ao direito de imagem. Bastava não se divulgar o nome da pessoa envolvida naquela investigação. Mas se você não divulgar, você não dá a notoriedade e, Pois na é, verdade, aí é a que tá. importância da notícia. A imprensa, ela tem É ávida. o dever de informar ou o dever de buscar audiência, venda de jornal, audiência para o veículo de... O objetivo da imprensa é cumprir o seu papel, é informar o seu eleitor, é informar o seu telespectador, é informar o seu público ouvinte e, no caso da internet, dar boa qualidade Pois de é. informação aos internautas. Agora, Se o cidadão mencionado pela matéria é um cidadão público, não vejo problema. Ele até o cidadão tem o direito de saber. Agora, quando esse cidadão não é um cidadão público, se ele é filho de um cidadão público, não interessa dar a notícia sobre o que faz o filho, o que faz a esposa, que não é pessoa pública. E tem que merecer a proteção, não só da Constituição, como desse artigo do Código Civil que eu acabei de mencionar. Acontece que alguns maus juízes, alguns juízes temerosos, ficam preocupados mais com o clamor público do que com a aplicação da lei, com a aplicação da Constituição, e deixam de aplicar a lei preocupados com o que vai se dizer a opinião pública, que eles estão fazendo algum tipo de censura. E com isso, se submete à opinião pública. E existem, e a Operação Anaconda é um exemplo disso, né? Onde a mídia é que vai julgar os réus. Pouco importa que provas existiam naqueles processos. A mídia vendeu a Operação Anaconda como sendo um processo de venda de sentença. Quem conhece os processos da Operação Anaconda sabe que lá nem foi apurada nenhum processo onde foi feita alguma sentença que foi vendida, para quem, por quanto. Não se tem nada disso. Então, a condenação daqueles réus aconteceu, foi na mídia. Primeiro se condenou isso é perante a nefasto. população. Isso e depois, é muito e depois preocupante. se aplicou pacificamente uma sentença que ninguém ia poder dizer o contrário. E outra, lá, como se fala, tinham juízes envolvidos, né? Então, aí tem a questão de um juiz muito conhecido, ele acabou, que tem prerrogativa de função, ele tem um foro privilegiado, né, no Tribunal Regional Federal. Acontece que ali era a única instância que ia ser apreciada a prova, porque o STJ, que seria a instância superior, não aprecia a prova por uma súmula, um entendimento sumulado que tem lá. Ou seja, o que se decidisse ali, aquilo não mais ia ser revisto. Nós estamos falando de justiça? É. Então, o papel da imprensa, eu entendo que é Você muito importante. suprimiu, não é, a questão de uma instância, no caso aí específico, por se tratar de um magistrado que tem foro privilegiado, foi, na verdade, julgado pelo tribunal e o tribunal foi envolvido pela opinião pública. Essa que é a verdade. Porque o que foi noticiado pela imprensa não corresponde ao que tem nos autos. Não tem dúvida. Entende? Agora, eu pergunto, né, a responsabilidade da imprensa. Quer dizer, se uma notícia que vai incomodar o PT, se você dá, como você é um empregado de um órgão que tem uma concessão pública, porque as redes de TV aberta são concessões públicas. Sim. Então, renováveis a cada 5 anos. Há uma ameaça à direção, à concessionária, daquela empresa concessionária, olha, não estou gostando do que o jornalista tal está falando a respeito do nosso partido. Ou para com isso, manda ele embora, ou senão nós vamos cortar a concessão. Como é que age? Como é que funciona isso? Isso não é uma censura, doutor? Não, mas isso também não acontece na prática. Eu vou explicar por quê. Primeiro, que as concessões elas estão sempre, não é, revisadas e autorizadas através do Congresso Nacional. Você tem a Comissão de Comunicação, não é, do Congresso Nacional, que vai analisar cada um dos processos e, portanto, uma decisão dessa natureza não passaria pela aprovação do Congresso Nacional. Agora, o que ocorre é verdade. Aqui, muito do que você falou, nós estamos assistindo no Brasil. E o que nós precisamos é, na verdade, começar a discutir esses problemas. Quer dizer, você condenar, não digo pessoas inocentes, mas pessoas que não deveriam, não é, ter, na verdade, até pela dosimetria, pego, não é, penas que foram imputadas a fatos aí de situações muito mais graves
e que não são apenadas com essa, não é, essa quantidade de tempo de reclusão. Não é? E o que ocorre é o seguinte, eu particularmente vejo que nós precisamos discutir muito isso. Quer dizer, cumprimento o doutor Luiz Rissetto e o seu programa por causa do interesse. Não é? Nós estamos comemorando ontem, não é? Dia 3 de maio foi o Dia Internacional da Imprensa, onde nós tivemos a oportunidade do mundo inteiro contemplar, não é, esse grande feito. E hoje nós temos, dos quase 215 países, não é, reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, nós temos aí quase que 90%, todos no mais absoluto gozo, não é, da informação, do direito de comunicação e de expressão. Então, veja, nós temos aí a oportunidade de contemplar, não é, a situação. Primeiro, de fazer com que a sociedade reflita, pense. Nós queremos sempre o Estado democrático de direito. Tudo que a gente vai fazer e que tenha qualquer tipo de violação, de censura, nós estamos sendo prejudicados. A censura não é boa nem dentro de casa. Não é? Quando a gente, ao invés, quando pegamos o nosso filho, e ao invés de explicar a ele, dar informação, nós censuramos, simplesmente não faça isso porque não pode. Quer dizer, o não é sempre, não é um negativo altamente pernicioso para a concepção do cérebro humano. Todas as vezes que o cérebro ele ouve ou não, ele quer agir exatamente ao contrário. Quer dizer, então, na verdade, nós não podemos fazer com que o profissional, não é, da comunicação, o profissional da informação, ele receba ou não por parte daquele que está com o poder de Estado, com o poder e autoridade, não é, de judiciária ou policial. Doutor Sérgio Redó, o doutor mencionou a respeito da lei de imprensa que não se tem mais o direito de resposta. É verdade. O doutor Sérgio Redó é presidente da Comissão de Estudos da Lei de Imprensa na OAB de São Paulo. Nós tínhamos uma lei de imprensa que foi promulgada antes da Constituição Federal de 88 e que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. Existe algum projeto que esteja em andamento e o que está sendo estudado pela OAB como sugestão a esse projeto para que se aperfeiçoe a questão do Estado Democrático de Direito, se respeite não só o direito de informação, mas também se respeite o coitado do cidadão, porque um cidadão investigado, que às vezes não tem nada a ver com o assunto, depois que o nome dele, a imagem dele foi divulgada pela mídia, como a escola base, por exemplo disso, não tem como se restabelecer mais o respeito, a dignidade e a honra dessa pessoa ou dessa empresa. O que a OAB está sugerindo para esse tipo de situação que seja naturalmente... Nós fizemos, está vendo, doutor Luiz Rissetto, uma pergunta extremamente pertinente. Nós, inclusive, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, quando então o presidente Durso disputou a sua primeira eleição, eu conversei com ele e falei, presidente, nós precisamos ter uma sensibilidade sobre essa questão crucial do país, que é a lei de imprensa. Nós temos uma lei que ela não é boa, que ela tem o resquício autoritário, mas, em compensação, ela não deveria ser extinta. Ao meu entendimento, o ministro Carlos Aires Brito, um eminente jurista, um grande homem, que presta serviço altamente relevante ao Supremo Tribunal Federal, já foi presidente daquela casa. Nós temos a ele um júbilo sobre todo o seu trabalho profissional enquanto jurista. E um homem sensível, humano. Mas, quando da observação de extinguir a legislação através de votação do Supremo, entendemos nós, e aí vem até um conceito de educação, de cultura acadêmica, a grande verdade é o seguinte, dentro do poder legiferante, ou seja, aqueles que promovem a lei, que fazem as leis, não há como entender que o poder judiciário vá extinguir uma lei. Nós aprendemos na sucessão legislativa, quando você tem uma lei, essa lei só perde a sua eficácia dentro, tá certo, do prazo temporal, quando vem uma nova lei que a revogue. Não há como você interpretar que uma lei seja extinta, porque não pode dizer que ela foi revogada, ela foi extinta. Ela foi julgada inconstitucional. Sim, mas ela foi julgada dos 72 artigos, 22 artigos inconstitucionais. Aí, de repente, por causa de uma briga que ocorreu entre o então ministro Joaquim Barbosa, do Supremo, e o ministro
que foi presidente lá do Mato Grosso, Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, veja, aí acabaram, naquele momento, por decidir pela extinção da lei, e que, para mim, ao meu entendimento, houve um erro crasso, não poderia ter ocorrido, acho que era fundamental manter a lei, extinguir sim, tá certo? Ou fazer com que perdesse a eficácia em razão da inconstitucionalidade, aí sim estaria correto o Supremo se manifestar através, tá certo, desta matéria, e permanecer os outros artigos todos em vigência, inclusive contemplando a questão do direito de resposta, que ali na lei pertinente à lei chamada lei de imprensa era altamente visível e dava condições para que todo segmento, ou cidadão comum, a pessoa física ou jurídica, que estivesse sendo ofendido, na verdade, reparasse os seus direitos através do Poder Judiciário, fundamentado em cima da lei de imprensa. Só que ocorre o seguinte, quando foi extinta a lei de imprensa, veja, olha que dado importante, mais de 200 mil processos ficaram no limbo. 200 mil indenizações, e aqui muitos dos nossos internautas que estão nos assistindo têm a oportunidade de saber, tenho certeza que muitos deles tiveram esse problema. Ações que foram propostas fundamentadas na lei de imprensa, extinguiu a lei de imprensa, não existe mais lei que fundamente, portanto, não há mais como executar a sentença. E essas 200 mil sentenças estão aí hoje no limbo, viajando enfim, não é? Em nuvens turvas, sem a oportunidade de contemplar o direito que esta pessoa que foi ofendida, que foi humilhada, a dignidade dela que foi ofendida, de ser indenizado. Mas falando sobre o futuro, doutor Sérgio Redó, existe no judiciário, não que juridicamente não exista, mas na prática não existe uma responsabilidade pelas denúncias que o Ministério Público faz falsamente contra as pessoas, ou indevidamente contra as pessoas, ou com falta de provas, nem com indício, às vezes, contra alguma pessoa, ou mesmo com indício existente, mas que no final é reconhecida como inexistência de qualquer crime praticado por aquela pessoa que foi objeto de uma denúncia. Não há responsabilidade do Ministério Público que fez uma denúncia indevida que não chegou numa condenação. Não há também responsabilidade do juiz, né, que dá uma sentença indevida que depois é reformada pelo tribunal. Não acontece o mesmo com o advogado, eu quero deixar bem claro, embora tenha a mesma lei que protege o Ministério Público, os membros do Ministério Público e os membros da magistratura, também protege os advogados, mas na prática os advogados são punidos. Em relação ao jornalista, eu acho que é muito importante a responsabilidade do jornalista e do órgão de imprensa que divulgue uma notícia que depois venha a ser constatada que ela foi divulgada maliciosamente com a intenção de prejudicar alguém. Existe algum projeto no sentido de veicular, por exemplo, de coibir a má informação ou responsabilizar o órgão de imprensa ou jornalista pela má informação ou pela desinformação? Só citando um exemplo. Essa semana foi divulgada pela imprensa, no mundo inteiro, a morte do terrorista Osama Bin Laden. Eu lembro que logo no começo das primeiras notícias a respeito do assunto, veio o presidente dos Estados Unidos e deu a notícia sobre a morte do terrorista Osama Bin Laden. Matamos o Osama Bin Laden. Foi bem assim, né? Para não usar outro verbo como assassinamos, etc. Mas, né, isso não vem ao caso. A questão é que a imprensa em geral noticiou o fato, não como se fosse uma informação dada por um presidente da República de um determinado país. Não. Presidente de um determinado país, não. Deu a notícia como se a imprensa tivesse acompanhado, investigado e teve, olha, isso aqui é o fato, essa é a informação, aconteceu tal coisa. Não disse, olha, segundo o presidente americano, isso não aconteceu. Depois disso, eu vi que 2, 3 dias depois, começaram a se falar, se questionar as informações que foram dadas. Como foi a morte? Aí nós se foi respeitado o direito internacional. Aí nós vemos o trabalho maravilhoso da imprensa, investigativo, ouvindo outras opiniões, confrontando os fatos que estão sendo... E buscando a verdade real. Diferente de se dar como notícia uma informação. Como é que o doutor pode dizer que essa notícia foi veiculada nesse primeiro momento? Foi acertada a forma como isso aconteceu? E por que aconteceu desse jeito? Se me permitir, só para não deixar sem responder a respeito da OAB, nós criamos
nesse meu período de administração, juntamente com todos os órgãos de comunicação, os veículos, jornais, rádio, televisão, todos representados lá, através dos seus advogados, através de jornalistas interessados, na nossa comissão, nós criamos o CONAI, Conselho Nacional de Autorregulamentação da Imprensa. E foi debatido, aprovado e está, inclusive, no site da OAB. Ocorre o seguinte, e eu, inclusive, como presidente da Associação Paulista de Imprensa, pretendo criar o Conselho Estadual de Autorregulamentação da Imprensa, com base no que foi estabelecido no CONAI. Óbvio, com o objetivo de fazer com que haja a interpretação. Sobre a questão do Osama Bin Laden, eu tenho total certeza que nós precisamos e vamos ter conhecimento de informação da verdade real, ou seja, daquilo que exatamente aconteceu com o terrorista Osama Bin Laden. Mas eu penso que, nesse momento, o mais importante é nós termos a certeza de que todo ato terrorista está sendo combatido, e está sendo combatido com veemência. Porque a grande verdade é o seguinte, nós não podemos esquecer das vítimas do 11 de setembro de 2001. Foram mais de 3.000 americanos inocentes que morreram sem saber o porquê morreram. Portanto, eu acho que isso sim é o grande momento de contemplarmos. E sobre a questão do Osama Bin Laden, a imprensa e o mundo vai se interessar sobre a forma com que ele morreu e que não tem dúvida que ninguém apoia o terrorismo. Não, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, infelizmente. Eu gostaria aqui de agradecer a presença aqui do Dr. Sérgio Redó, presidente da API, advogado, jornalista, administrador de empresa e presidente da Comissão de Estudos da OAB de São Paulo. Gostaria de agradecer a audiência dos internautas e pedir para que o doutor pudesse deixar no ar um e-mail para que os internautas que fizeram perguntas aqui ao vivo, não puderam ser respondidas aqui no ar, possam encaminhá-las para que respondam diretamente pelo nosso convidado. Com o maior prazer. Muito obrigado. Agradecer a Just TV, ao meu querido amigo Dr. Luiz Rissetto, brilhante advogado, um homem combativo, e com esse programa que só nos honra e engrandece a advocacia Bandeirantes. E eu, particularmente, deixo o meu e-mail, que é o sredó, S de Sérgio, sredó@sredó.com.br, e meu site, www.sredó.com.br. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima quarta-feira aqui pela Just TV.